Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo o palestrante Aderbal Luiz Sereno, com o tema A Verdadeira Propriedade. Rádio e TV Fraternal sempre em sintonia com você. Queridos irmãos, queridas irmãs, que nos abençoe Jesus, nosso irmão, nosso amigo incondicional de todas as horas. Esta noite, nós estaremos juntos fazendo uma reflexão a respeito do capítulo 16º do Evangelho, Não se pode servir a Deus e a Mamão, mais propriamente no item 9 da Instruções aos Espíritos, que fala da verdadeira propriedade. E num primeiro momento, numa primeira atenção, nós gostaríamos de dizer que quando nós pensamos em propriedade, quando nós pensamos exatamente nesta palavra, ter alguma coisa, ser dono de alguma coisa, portanto, propriedade, o nosso primeiro pensamento tem sido de uma forma bastante intensa, a um pensamento de bens que nós possuamos, bens que nós possuiremos, ou bens que nós vamos conquistar. Então nós passamos muito boa parte do tempo querendo conquistar uma casa, querendo conquistar um carro, querendo conquistar um novo emprego, querendo comprar roupas de marca. Nós passamos boa parte do tempo colocando em nossos sonhos esses objetivos palpáveis, esses objetivos que nós conseguimos dimensionar. Quantas casas nós temos, quantos carros nós temos, se já trocamos de carro ou não trocamos de carro. E a verdade é que quando nós estamos envolvidos nessas conquistas, quando nós estamos envolvidos nesse caminho, na maioria das vezes que nós estamos nesse caminho, nós estamos atrás de sonhos que nem sempre são conquistados. Nós estamos atrás de sonhos que muitas vezes nos atribuem algumas derrotas. E a grande verdade é que quando nós estamos diante dessas derrotas, diante desses momentos, nós nos entristecemos muito. Então nós ficamos às vezes noites sem dormir, ficamos alguns dias aborrecidos, criamos inimizades, criamos algumas dificuldades de relacionamento, porque este ou aquele que competia conosco foi desleal e fez com que ele conquistasse o que nós tanto queríamos, seja um emprego, seja a compra de um imóvel, seja, enfim, uma posição de destaque para que nós pudéssemos ser notados. Todos esses bens, todas essas características, é perfeitamente normal nós vermos acontecer na sociedade terrestre, na sociedade humana terrestre, na humanidade terrestre, portanto. É muito comum a gente ver e é normal nós vermos isto acontecer. Nós ainda somos muito materialistas, e por mais que nós nos aproximemos das religiões, essa aproximação se dá no momento de dor, no momento de sofrimento. Essa aproximação se dá no momento em que nós acreditamos que uma parceria poderá ser útil para alguma conquista. Porém, quando nós nos aprofundamos no estudo religioso e incluímos o estudo da doutrina espírita nos nossos conhecimentos, nós vamos começando a ver que a doutrina espírita já vê esse sentido de propriedade, já vê a vida com outro filtro, com outro sentido, com outra dimensão. É através dela que nós começamos a entender que, na verdade, nós somos espíritos eternos, que vivemos em sequência das nossas evoluções, das nossas escolhas, momentos de muita felicidade, momentos de ajustes das nossas escolhas inadequadas, momentos de relacionamentos poderosos, momentos de relacionamentos que precisam ser trabalhados a cada dia. E essa eterna vida que nós temos como espíritos faz com que nós vivamos em diversas moradas da casa do nosso Pai. Deus, o querido Pai Criador do Universo. E nesses momentos em que nós vivemos em diversas moradas, aqui no plano de expiações e provas, ou seja,
no momento em que nós estamos adequados a fazer escolhas, a ter o desenvolvimento em um planeta de expiações e provas como é a Terra. Neste momento, nós então temos aqui nesta vida uma vida física, um corpo físico, um corpo denso, perfeitamente adequado a viver aqui nesse planeta, de uma forma bastante simples e de uma forma bastante sintética, nós podemos dizer assim, desta forma. A doutrina espírita nos coloca que a nossa preocupação, portanto, atualmente na vida que vivemos encarnado, ou seja, com um corpo físico, nós deveríamos ter preocupações espirituais e preocupações materiais. Cuidar do corpo, porque é o corpo que nós nos movimentamos para fazer escolhas, para poder viver, para poder participar de todos os eventos. E esse corpo, ele participa, portanto, de tudo quanto é espaço que nós estivermos. Mas também cuidar do espírito, porque haverá um momento em que nós deixaremos de viver fisicamente, o corpo morre e o espírito retorna ao orbe espiritual, continuando a sua evolução. E a doutrina espírita, dentro desse aspecto, nos coloca claramente, portanto, uma diferença básica que nós precisaríamos considerar a cada instante e a cada escolha. Ou seja, nós vamos acumulando nesta evolução riquezas materiais e riquezas espirituais. As riquezas materiais são transitórias e estão conosco para o nosso uso fruto enquanto estivermos ocupando esse corpo físico. Então, as nossas conquistas materiais, que são os empregos nas empresas às quais trabalhamos, as roupas que nós utilizamos para cobrir o nosso corpo e participar de qualquer reunião, de qualquer evento, os automóveis que adquirimos, as casas que adquirimos, tudo isto faz parte da riqueza material. São propriedades nossas? Sim, mas puramente transitórias. É como se Deus, e esta é uma verdade, Criador do universo, nos emprestasse todos estes bens para que ficássemos conosco um período. Terminado esse período, terminada essa vida física, não ficarão mais conosco. E destaca que tem outras conquistas, as conquistas espirituais, que são os bens da alma, ou seja, o conhecimento, a inteligência, as virtudes e as qualidades morais, que nós vamos adquirindo e que levaremos conosco. E também as nossas faltas de virtudes, ou seja, os defeitos com os quais nós agimos através dos sentimentos. Os defeitos que nós demonstramos através do nosso comportamento. Por exemplo, o orgulho, a vaidade, a arrogância, a inveja, o milindre, a vingança, o ódio. Então, essas duas riquezas, elas estão para que nós as trabalhemos através das nossas escolhas na nossa eternidade como espírito. As virtudes espirituais, essas permanecerão conosco. O nosso conhecimento adquirido nunca nos é retirado. Sempre ele é em camadas acrescido. O conhecimento vem em camadas. Primeira camada de conhecimento, a segunda camada de conhecimento, a terceira camada de conhecimento, e ninguém nos tira o conhecimento. Ninguém nos tira a inteligência. Nós evoluímos dentro da espécie humana e já temos a capacidade de sentir e a capacidade de decidir, a inteligência. Ela só vai se aprimorando através das nossas escolhas. Ela só vai se aprimorando através dos nossos estudos, do nosso esforço. Nunca nos é tirada. As virtudes as quais desenvolvemos. A paciência, a resiliência, a tolerância, essas também ninguém nos tira. E essas riquezas vão fazer com que nós nos aprimoremos como espíritos. Por quê? Porque nós todos
sem nenhuma exceção, se fecharmos os olhos e por um minuto pensarmos o que nós gostaríamos de ter eternamente no coração, com certeza nós responderemos o amor. Com certeza nós responderemos que o que mais nos traz satisfação, o que mais nos traz alegria, o que mais nos traz força para viver é sentirmos-nos amados. Nós sentindo-nos amados, nós sentimos-nos protegidos, nós sentimos-nos considerados, nós sentimos-nos observados, nós sentimos-nos ajudados. São todos esses sentimentos que nós temos na relação, em regra geral, com os pais, com as mães, com os irmãos do nosso parentesco corporal. São todos estes sentimentos que nós temos quando nós estamos participando de algum grupo religioso, cultural ou de trabalho que se une para juntar esforços e buscar conquistas. Então, estas riquezas espirituais estarão permanentemente conosco. Quando pensamos sob a ótica espírita, nós vamos perceber que essas propriedades, estes sentimentos conquistados, estes comportamentos desenvolvidos, eles estão eternamente conosco. Eles, sim, são de verdadeira propriedade nossa. Então, nós precisamos saber que estas conquistas que vão ficar conosco, elas deveriam ter uma qualidade ímpar. Ou seja, vou desenvolver a tolerância ou vou desenvolver a paciência até um momento em que eu sinta que ela está presente a cada respiração, a cada escolha minha. Que a paciência sempre privilegia as minhas escolhas. E assim também a tolerância. Vamos percebendo, à medida que estes sentimentos vão se apoderando como uma força do nosso comportamento, que eles não só nos trazem alegria, como também eles nos trazem a certeza de uma paz interior tão forte que nada vai derrubar a nossa fé. É uma paz que se apresenta, fortalece a nossa fé, fortalece a nossa esperança e vai nos dando a paciência, a tolerância e a resiliência adequada para que esperemos que o que ainda não foi conquistado, o que ainda não faz parte da felicidade do grupo que estamos envolvidos, vai acontecer. Então, nós temos que passar a ter uma preocupação muito grande com esta propriedade, com esta verdadeira propriedade que é o desenvolvimento destas virtudes, o desenvolvimento dessas qualidades espirituais. Elas nos trazem uma responsabilidade muito grande, porque nós vivemos em uma sociedade em diversos papéis. Nós somos amigos, nós somos colegas de trabalho, nós somos esposo, nós somos esposa, parceiros ou parceira, nós somos filhos. E todos esses papéis faz com que nós sejamos observados. Faz com que nós sejamos copiados. Existe sempre alguém, um filho, um pai, uma filha, um colega de trabalho, um colega de religião, que admira determinados comportamentos, determinadas decisões que nós tomamos e que nos copiam, que querem fazer igual nós fazemos, que nos pedem esclarecimentos, que nos pedem esse fortalecimento. Então, a nossa responsabilidade no desenvolvimento dessas virtudes, ela é muito grande, porque nós desenvolveremos para o nosso uso, para o nosso desenvolvimento pessoal, espiritual, e também seremos exemplos para aqueles que estão à nossa volta. É claro
que nós não devemos esquecer e que nós não vamos deixar de lado, porque faz parte da característica do planeta, do mundo que vivemos, os bens materiais. Mas quando nós aprimoramos essas conquistas espirituais, nós começamos a olhar os bens materiais com um olhar mais misericordioso, com um olhar de mais compaixão, com um olhar mais coletivo. Nós começamos a perceber que parte dos bens materiais que nós conquistamos para nosso usufruto pode ser compartilhado com irmãos menos favorecidos. Através de movimentos filantrópicos que nós participemos e que atendem esses irmãos em situações difíceis e que precisam da nossa ajuda e colaboração para enfrentar momentos de sede, de fome e de frio. E, na verdade, nesse momento em que nós entendemos desta forma, com compaixão, com misericórdia, nós estamos admitindo que parte dos empréstimos divinos que estão sob a nossa administração podem ser e devem ser repassados para os nossos irmãos que também são filhos desse mesmo Pai. E este Pai confia em nós e nos coloca como co-construtores do universo. Então nós somos co-construtores nesses momentos em que compartilhamos e ajudamos a não se alastrar fome, sede e frio, como também somos co-construtores e compartilhamos nos momentos em que oferecemos o nosso conhecimento à sociedade, como médicos que venhamos a ser, como cientistas que venhamos a ser, como engenheiros que venhamos a ser, na descoberta e no desenvolvimento de bens materiais que facilitam a locomoção, a vida e o bem-estar de toda a comunidade. Nós vamos percebendo como co-criadores e se nós temos um conhecimento religioso que se reveste em prática, nós podemos, através da prática, não só usando palanques, não só usando microfones, não só usando qualquer outro meio de educação, mas na prática, nos envolvermos em movimentos onde nós lá arregaçamos as camisas, puxamos o arado junto com os demais e vamos convivendo e desenvolvendo esses movimentos que hoje trazem muita dor, para minimizar e para que eles sejam movimentos de mais felicidade. Apesar de não ser um movimento religioso, não é isto que fazem os nossos irmãos que se formam médicos e que se colocam à disposição daquela organização filantrópica mundial Médicos Sem Fronteiras. Eles não vão lá para ver de perto a fome, para ver de perto a sede, para ver de perto o frio, mas não só para ver de perto, mas para ver o que podem levar de recursos para diminuir. Então, estas riquezas materiais passam a ser olhadas desta forma, nesse prisma, quando nós começamos a ter o nosso desenvolvimento da verdadeira propriedade espiritual. Quando nós começamos a entender o amor em todos os seus aspectos, em todas as suas condições, em todos os seus momentos, em todos os seus instantes, com todas as suas caras. O amor que vem para poder socorrer-nos de qualquer dificuldade. É claro que nós, quando desencarnarmos e voltarmos para o plano espiritual, nós teremos acesso à nossa eternidade como espírito de tudo que nós desenvolvemos. E todos os bens materiais que foram postos nas nossas vidas físicas, nós teremos acesso a saber o que deles fizemos, como deles utilizamos. E se nós utilizamos desta forma, como vínhamos falando até há poucos momentos, provavelmente
a nossa reflexão será de que tenhamos feito o melhor possível com o nosso conhecimento e desenvolvimento espiritual para utilizar os bens materiais enquanto estiverem em nossa posse. Mas se nós optarmos por sermos aqueles únicos que usufruirão das conquistas materiais, por sermos aqueles os únicos que estarão dispostos a oferecer esses bens materiais para seu próprio uso, se nós optarmos desta forma, também nos responsabilizaremos. Porque as riquezas que fazem parte aqui do nosso plano terrestre, elas fazem parte do nosso plano terrestre, muito provavelmente, para nos auxiliar a desenvolver. Para nós desenvolvermos habilidades das virtudes através dessas riquezas. E não somente para nós termos coleções e coleções de prédios, de carros, de roupas à nossa disposição e nos envaidecermos disso. Sabemos, é claro, que os fatos vão mostrando que, em verdade, estamos muito longe de ocorrer esse tipo de comportamento que estamos propondo. É claro, ainda existem as guerras para que os poderes materiais sejam exacerbados para uma ou para outra nação, de forma a tornarem-se os principais. Ainda sabemos que para fazer essas conquistas materiais, quantos irmãos, independente de credo religioso ou de comportamento emocional, passam sede, passam fome e desencarnam em condições precárias. Às vezes, ainda na puberdade, outras vezes ainda na fase de bebês, outras vezes na fase de criança. Este panorama é um panorama de dor, é um panorama de muita tristeza e é um panorama que precisa ser mudado. E para ser mudado, nós precisamos entender que a verdadeira propriedade está exatamente no desenvolvimento destas habilidades. E que as verdadeiras conquistas são aquelas que tornam o nosso coração puro, que tornam o nosso coração feliz. Talvez um dia nós tenhamos a alegria de ver o filho de um amigo, o filho de um vizinho, tendo o mesmo sucesso do filho que nós criamos, e talvez nós tenhamos a mesma alegria, a alegria de ver um vencedor, independente de quem é o tutor, a alegria de ver alguém que venceu com esforço, com trabalho, porque hoje, estas alegrias às quais nós estamos nos referindo, esta preocupação que nós estamos dizendo que temos só em momentos filantrópicos, nós ainda temos só no ambiente familiar. Muitas das escolhas que nós fazemos, muitos dos esforços que nós fazemos para os filhos, mas ainda não faríamos por uma criança recolhida de rua num orfanato. Ainda não faríamos por uma criança que fizesse parte do nosso parentesco corporal, mas que estivesse vivendo na casa de um cunhado que nós não gostamos de conversar ou de relacionar. Então, ainda nós precisamos também este desenvolvimento. Portanto, quando Emmanuel nos fala que a verdadeira propriedade são os bens da alma, o conhecimento, a inteligência, a virtude e as qualidades morais, ele está nos propondo que nós busquemos nos entender como ser humano habitando o planeta Terra agora, como ser espiritual que faz parte do universo, e buscar um equilíbrio nas nossas escolhas para que nós tenhamos mais e mais momentos
onde a nossa decisão sempre penderá em contribuir com amor e com serviço ao próximo. E nós compartilharemos esse pensamento pensando numa família terrestre, na humanidade terrestre. Porque ainda temos muitos momentos, se não a maioria, em que quando nos preocupamos em auxiliar, fica restrito ao ambiente familiar, fica restrito à região que nós moramos, fica restrito à religião que nós professamos. Isto também precisa mudar. E esta verdadeira propriedade espiritual sendo desenvolvida na íntegra, as virtudes que compõem o amor sendo desenvolvidas na íntegra, e fazendo parte das nossas atitudes, fazendo parte dos nossos momentos, todos eles, elas fortalecerão este ambiente que precisamos construir. Um ambiente de paz, um ambiente de harmonia, um ambiente onde todos nós estaremos tocando harpa e cantando hinos de louvor ao amor. Estamos longe? Sim, mas o esforço pode ser começado agora, aqui nesta encarnação. E os bens materiais, nós vamos continuar conquistando. Sempre preocupando em, durante o período de conquista desses bens, jamais ferir qualquer obra da criação, jamais prejudicar qualquer obra da criação, inclusive os nossos competidores. Nós agiremos com ousadia, sim, mas com lealdade, oferecendo o nosso conhecimento. E caso sejamos os escolhidos para deter este ou aquele bem, saber que, como ele é transitório, ele pode e deve ser compartilhado com o maior número de irmãos, de irmãs, com o maior número da comunidade que estivermos, para poder fazer com que esse compartilhamento seja um compartilhamento de felicidade. Nós não estamos querendo dizer que tudo que nós temos, nós devamos distribuir. Mas nós podemos, uma parte do que nós temos, poder oferecer para quem não tem. Porque, afinal de contas, quando nós olhamos 18 pares de sapato e só temos 2 pés, é possível que nós doemos um. Quando nós temos 35 camisas e o corpo ocupa uma por vez, 7 por semana, se trocar de manhã e de tarde 14 por semana, nós podemos doar algumas. Quando nós fizermos um prato de comida muito gostoso para saborearmos, o que sobrou na panela pode ser oferecido para quem não tem nada. Então, é nesse sentido que nós falamos. A distribuição será equitativa? É claro que não. Os conhecimentos são diferenciados, os entendimentos são diferenciados, as buscas são diferenciadas e relacionadas ao desenvolvimento espiritual e ao desenvolvimento material de cada um de nós. E nós sabemos, a ciência já demonstrou, que não existe 2 seres humanos iguais. E já está demonstrado pela ciência através da impressão digital. Portanto, fazer o bem, oferecer a nossa contribuição de parte que nós temos, que podemos oferecer, de parte que nós temos e queremos oferecer, porque num primeiro momento nós estaremos oferecendo o que sobra. Mas podemos ter certeza. E num segundo momento, nós estaremos oferecendo o que temos. Porque colocaremos a felicidade e a alegria acima de tudo. Neste momento de evolução do planeta, provavelmente as guerras serão minimizadas. E os momentos de defesa, através da fome do inimigo, da sede do inimigo, também serão minimizados. E vai chegar um instante em que nós nos olharemos como irmãos.
esse instante em que nós nos olharemos como irmãos, esse instante em que nós nos olharemos como irmãos, nós estaremos reconhecendo que valeu sim muito a pena desenvolvermos para colocarmos em prática todas as virtudes relacionadas ao amor. Valeu a pena ser resiliente, valeu a pena ser fraterno, valeu a pena ser atencioso, valeu a pena ser tolerante, valeu a pena ser paciente. Que possamos, quando estudarmos esse capítulo 16º do Evangelho pela 9ª vez, pela 10ª vez, mais uma vez ou sempre, e que quando nós nos depararmos com o item 9, que fala da verdadeira propriedade, que possamos fazer uma reflexão bem ampla no sentido do seu verdadeiro sentido e que possamos escolher de uma forma segura e certa o desenvolvimento das nossas habilidades espirituais, o desenvolvimento dos nossos conhecimentos para compartilhamento, o desenvolvimento dos nossos sentimentos relacionados ao amor. E nós vamos perceber como Jesus tem nos oferecido a todo instante que a maior riqueza do nosso coração, a maior alegria, a maior felicidade que um espírito pode ter é quando ele sente que serviu ao irmão com qualidade, que serviu ao irmão com o amor que Jesus sempre demonstrou. Que fiquemos na paz do Senhor e que possamos em nossas orações sempre lembrar desse irmão, dizendo para ele: minha alma quer ver-te, minha alma quer amar-te, minha alma quer implorar-te, para que possa viver contigo o amor que nos ensinaste. E assim seja. Graças a Deus. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.